Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai aprender tudo sobre patchwork, quilting e costura criativa, mas vai aprender de forma simples e fácil, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. Você pode ter certeza que comigo você vai aprender a fazer lindos quiltings. Quiltings tão lindos quanto os desenhos de quilting livre que você vê em revistas ou em livros. Mas eu vou te ensinar de uma forma simples e fácil, usando a sua máquina de costura e o pé de máquina de costura reta. Isso mesmo, você vai aprender a fazer quiltings sem precisar de uma máquina nova, sem precisar trocar o pezinho da máquina, colocar o pezinho próprio para quilting. Vai poder fazer quilting sem precisar fazer nenhum ajuste na sua máquina. Você vai usar a sua máquina de costura da mesma forma que você usa para costurar, porque o meu quilting ele é tão simples quanto costurar. Você aí que tem uma máquina de costura, gosta de costurar, quer aprender a quiltar, mas não quer investir em outros tipos de acessórios, este quilting que eu vou te ensinar é para você. Você já pensou poder fazer quiltings incríveis com a sua máquina de costura sem precisar gastar nada com outros tipos de acessórios? É exatamente isso que eu ensino no meu curso. E é exatamente isso que você vai aprender hoje aqui na aula. Porque na aula de hoje eu quero falar com você que acha que não sabe quiltar. E eu sei que você deve estar aí dizendo, Bia, eu não acho que eu não sei quiltar, eu tenho certeza. Pois bem, é com você mesma que eu quero falar. Quando eu falo que eu quero falar com você que acha que não sabe quiltar, eu falo acha porque muitas de vocês já sabem costurar, nem que seja o básico. E se você está nesse grupo das que já sabem costurar o básico, você já sabe quiltar o básico. Mas é claro que você não quer ficar apenas no básico do quilting, né? E é exatamente por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar. Porque mesmo com o básico, você pode já agregar muito valor nas suas peças de costura criativa e de patchwork. E se eu te contar que o básico já é muito, mas muito mais do que o que a maioria faz. Tem uma coisa que é muito importante você saber. O quilting, ele dá alma às nossas peças. E uma peça sem quilting é uma peça vazia. E uma peça vazia, ninguém quer ganhar, ninguém valoriza, ninguém quer comprar. Eu costumo dizer que o quilting é a alma das peças. Então, se você quer vender mais, você precisa urgentemente começar a colocar alma nas suas peças, começar a colocar quilting nas suas peças, começar a colocar um quilting lindo, mas de forma fácil. Quando eu comecei a fazer os meus primeiros quiltings, eu também achava que eu só fazia o básico. Eu achava que eu precisava praticar mais antes de começar a colocar o quilting nas minhas peças. Na época, eu tentava fazer o quilting livre e vivia estragando o material. E eu ficava com medo de quiltar as minhas peças, então eu fazia o treino em pedaços de tecido. Mas eu vivia estragando tecidos com os meus treinamentos. E isso me deixava com medo, com insegurança. Eu não tinha coragem de colocar os quiltings nas minhas peças. Então, eu fazia apenas o quilting básico, o quilting reto. Eu me lembro que um dia eu estava na primeira Quilt Craft Show, no meu stand, expondo, e eu me lembro que passou uma cliente, olhou uma das minhas peças e falou para sua amiga, nossa, olha que quilting lindo. E aquele pequeno comentário foi a chave de virada na minha vida, porque até então eu achava que o que eu fazia não era quilting. Naquela época eu me sentia insegura, frustrada e com medo de mostrar as minhas peças. Eu achava que eu não era boa o suficiente. Mas para minha surpresa, só eu que achava isso. Então, nunca menospreze o poder do quilting básico. Comece com o quilting básico e vai evoluindo aos poucos e você vai ver a diferença que você vai dar em todas as suas peças a partir do momento que você começar a colocar quilting nelas. Para a aula de hoje, eu vou iniciar meu quilting preparando um bloco de patchwork. É um bloco de patchwork que eu gosto muito porque ele é um bloco bem fácil de fazer. Qualquer iniciante vai conseguir. Para começar este bloco, nós precisamos de 4 quadrados. Eu aqui estou usando um quadrado de 20 centímetros por 20 centímetros, 2 em uma cor e 2 na outra. A primeira coisa que eu vou fazer
é emendar esses dois quadrados e depois emendar montando um forpet. O forpet nada mais é do que um patchwork feito com 4 quadrados exatamente iguaizinhos, certinhos na mesma medida. Prontinho, você já emendou os 4 quadradinhos, agora você vai traçar as diagonais, mas é importante você alinhar seu bloco antes. E como que você faz isso? Você vai colocar o seu bloco com as linhas de costura alinhadas com as linhas da base de corte e vai deixar ele esquadrado com relação ao X, a linha da costura. Então, basta colocar esta linha alinhada com uma linha da base de corte e esta linha alinhada com uma linha da base de corte e refilar, porque sempre quando a gente costura, o tecido dá uma andadinha. Então, aqui no meu caso, eles eram blocos de 20 por 20 e depois de costurados, eu refilei para que da costura para cá tivesse 19 centímetros, da costura para lá 19 centímetros. Com isso, eu deixei o meu bloco todo esquadrado. Feito isso, eu vou traçar as duas diagonais, de ponta a ponta. Se eu colocar uma régua de ponta a ponta, tiver costurado exatamente retinho, vai passar bem pelo centro esta linha, tanto de uma diagonal quanto da outra. E a partir daí, eu vou marcar 3 centímetros, 4 centímetros, eu vou escolher como que eu quero meu bloco. Eu acho que eu vou marcar 5 centímetros para cada um dos lados. Eu vou pegar a minha linha da régua, marcar 5 centímetros, alinhar com a linha que eu tracei, e daí eu vou cortar. Se você não tiver cortador circular, você vai alinhar, vai riscar e depois vai cortar com a tesoura. O importante aqui é você ter o corte bem preciso, alinhado, sem tirar do lugar. Então, o que que você vai fazer? Primeiro, você vai marcar, caso você não tenha o cortador circular, 5 centímetros para cada uma das diagonais. Então, da diagonal para lá 5 centímetros, da diagonal para cá 5 centímetros, da diagonal para cá 5 centímetros e para lá também. E depois você vai cortar. Então, esses são os cortes que você vai fazer. Da diagonal para lá 5 centímetros, da diagonal para cá 5 centímetros, a mesma coisa para cá e para cá. Você vai ter essas peças aqui. E agora, nós vamos inverter a posição dessas peças maiores. Vou trocar uma colorida por uma verde e uma colorida por uma verde. E vou voltar a costurar tudo isso. Então, o meu bloco, depois de costurado, vai ficar assim. Eu vou costurar estas 3 peças, estas 3 peças e estas 3 peças. E depois, eu vou costurar uma peça na outra. Aqui está o meu bloco já todo reconstruído. Reconstruir é, eu tinha desmembrado o meu bloco e voltei a construir ele de novo. Tem muitas pessoas que quando fazem patchwork, acham que quando acontece esse tipo de coisa, na hora de reemendar um bloco, é erro. Não é. Toda costura na diagonal tende a diminuir, então nós precisamos voltar a esquadrar este bloco agora por esta linha que se formou aqui, ou seja, esta parte de cada pontinha é excesso, não é erro. Basta você vir com uma régua, alinhar e refilar, cortando fora esta parte que está excedendo em cada um dos cantos. Eu preciso refilar este bloco para deixar ele esquadrado novamente. Agora que o meu bloco já está esquadrado, eu vou cortar a mesma medida num tecido do forro e na manta. Peraí. Eu não acredito que está comigo até agora e ainda não curtiu esse vídeo e não compartilhou com uma amiga. Aproveite e faz isso agora, curte o vídeo, compartilha, chama uma amiga para assistir junto com você. Como eu sempre digo, costurar junto é muito mais divertido. E se por um acaso você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto por aqui.
E agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Então, assim que eu cortar o mesmo tecido para o forro e para a manta, eu vou colocar direito com direito, vou alfinetar e vou costurar toda a volta, deixando uma pequena abertura para desvirar a peça depois. Então, aqui está, eu já costurei toda a volta e deixei uma pequena abertura para poder desvirar. Vou tirar as quinas para na hora de desvirar não formar volume. E vou desvirar com cuidado esta peça para daí fechar a abertura. Agora eu vou assentar bem no ferro, desvirar bem as pontinhas para daí fechar com pontinhos invisíveis essa peça. Então, primeiro eu desvirei toda a peça, acertei bem certinho todas as laterais, passando bem a ferro, fechei com pontinhos invisíveis a abertura, daí eu rebati uma costura bem na beiradinha e uma outra costura com um pé de máquina, para dar um acabamento bonito dos dois lados. E agora eu vou criar um quilting reto, para você que é iniciante no quilting, perceber que mesmo com quiltings retos, nós podemos fazer trabalhos bem elaborados. Aqui está o meu bloco, e eu já fiz umas marcações para fazer o meu quilting. Lembra que eu falei que eu ia fazer um quilting simples, um quilting geométrico? Então, vamos lá. Quais foram as marcações que eu fiz? A primeira marcação que eu fiz foi essa daqui, que é uma linha acompanhando a própria linha do quilting. Eu fiz a 2 centímetros, mas você vai medir da seguinte maneira. Você vai pegar a sua régua e vai colocar alinhada com esta linha aqui, ó. A hora que a régua bater ali na costurinha, é a hora que você vai parar. Ela tem que estar alinhada com a linha de costura, e daí você vai traçar esta linha, da linha de costura daqui até ali, onde ela se encontra com o encontro dos dois tecidos. Vai fazer a mesma coisa pro lado de cá. Você vai deixar uma das linhas da régua alinhada com a linha de costura, e daí vai riscar do encontro de costura até a beiradinha da costura que a gente fez para rebater a costura. E você vai repetir nos 4 triângulos aqui. Essa linha aqui, o que que eu fiz? Eu peguei a própria linha de costura, aonde o tecido verde se encontrava ali com a linha de costura, e uni com a linha do lado de cá. E passei uma linha reta. Fiz isso também em todos os cantos. Aqui no meio, eu fiz um quadrado central. Notem que tem um quadrado aqui central. E esse quadrado, ele foi feito a partir deste triângulo aqui. Eu vi o tamanho que deu esse meu triângulo aqui, ó. Esse lado aqui. Medi a mesma distância aqui e aqui, tracei uma linha reta e formei um quadrado. Então, você vai fazer o seguinte, você vai alinhar também uma linha da sua régua com a linha de costura central aqui, e vai jogar a tua régua até a pontinha do triângulo. E daí, você vai traçar uma linha. Vai fazer a mesma coisa em todos os lados desse triângulo aqui, para formar este quadrado. Então, este quadrado já está montado, e você daí tem este ponto aqui, que é a pontinha do quadrado. Então, simplesmente, eu peguei a régua e uni aquela pontinha com a pontinha do quadrado, e esta pontinha com a pontinha do quadrado, montando este triângulo. E eu fiz a mesma coisa em todas as pontas. Então, este triângulo já tá feito, e este daqui também. Para fazer este elemento aqui, o que que eu fiz? Eu imaginei a minha diagonal, e da pontinha para cá eu medi 2 centímetros, e do centro para cá 2 centímetros, para achar este ponto e este ponto. E daí, simplesmente, eu uni com linha reta para lá e para cá, com linha reta para lá e para cá, e repeti a mesma coisa nos 4 quadradinhos. Notem que aqui formou um quadradinho, quando eu desenhei este meu quadradão, formou um quadradinho de triângulo perfeito.
Aqui tem um quadradinho, aqui tem um outro quadradinho, aqui tem um outro quadradinho e aqui tem um outro quadradinho, e eu fiz esse elemento. E agora eu vou para a máquina quiltar. E eu decidi que eu vou iniciar exatamente por esse encontro de costura aqui. Vou fazer primeiro toda esta parte externa, e eu vou fazendo pedaço por pedaço do meu quilting, mas você vai entender isso na máquina. Então, eu já iniciei pescando o meu fio da bobina, e eu vou primeiro fazer esta parte aqui, ó. Então, eu vou posicionar o meu pezinho, de forma que ele fique alinhado com este risco aqui, minha mão sempre espalmada, e eu vou devagar fazer até chegar ali. Já aumentei o tamanho do meu ponto para 3,5, veja aí um ponto confortável, um ponto que você ache bonito e uma velocidade que você consiga controlar e manter sempre o seu pezinho alinhado com o seu desenho. Sempre que você for parar para reposicionar o seu desenho, sempre com a agulha abaixada. Agora, de novo, eu vou vir até esse encontro. Agora eu tenho que fazer este arremate do início aqui para esconder este meu fio, e para isso eu vou dar um duplo nó e vou esconder este meu fio entre as camadas de tecido. Com isso eu sei que o meu fio vai ficar sempre bem preso e não vai desfiar, não vai desmanchar conforme eu for usando essa peça, tendo que lavar esta peça. Ele vai estar ali sempre preso e bem acabado. Cheguei bem aonde eu tinha iniciado, agora eu vou fazer a parte interna. Cheguei novamente naquela parte onde eu tinha iniciado. Então, essa parte aqui já fiz. Agora, eu vou fazer o quadrado. Só que toda vez que eu chegar na ponta de um elemento, eu vou finalizar aquele elemento. Então, cheguei naquela ponta do quadrado, eu vou fechar o triângulo para daí continuar o quadrado. Agora eu vou fazer o quadrado até essa outra ponta, até chegar na pontinha do próximo triângulo. Cheguei novamente no início. Agora eu quero fazer esses triângulos, então eu vou costurar na vala até chegar no triângulo, para daí fazer este triângulo. Se você não sabe, costurar na vala é costurar exatamente em cima da costura. Então, eu vou fazer até chegar no primeiro desenho,
Aí eu vou costurar este pedaço. Vou costurar por cima da costura ali que eu já tinha feito. E vou voltar pela vala aqui deste encontro de costura. Agora eu vou vir pela vala, voltar e finalizar lá no centro. Agora eu vou vir na vala até o centro, voltar pro lado de cá e fazer a mesma coisa com o triângulo de cá. Cheguei exatamente ali onde eu iniciei, vou levantar a minha agulha, vou cortar o fio e fazer o arremate. Para fazer este desenho aqui, eu simplesmente me inspirei em elementos básicos do straight quilting, que são a folha e a gota. Então, eu imaginei que aqui tinha um quadrado e preenchi esse espaço, e aqui eu fiz uma pluma para preencher este triângulozinho. E daí, simplesmente, eu repeti na ponta de cada elemento a mesma pluma. Então, eu confeccionei um molde que coubesse exatamente neste meu pedaço de patchwork. E é assim que você vai criar modelos para o seu bloco. Você vai pegar o seu bloco de patchwork e vai imaginar. O que eu fiz aqui neste bloco? Eu imaginei um quadrado composto por um quadrado interno e um triângulo em cada ponta. Aqui o triângulo é muito maior, mas eu imaginei como se fosse exatamente este triângulo, neste pedaço, neste pedaço e neste pedaço. E daí eu criei este bloco, e daí eu simplesmente repliquei ele nos 4 cantos de forma simétrica. E agora o quilting eu vou botar as folhas, só que conforme for aparecendo a gota, então eu vou quiltar esta folha aqui, esta folha aqui, esta folha aqui e esta folha aqui. Quando eu for para a folha pequena,
Apareceu ali na ponta a pluma, eu vou quiltar toda a pluma e daí a outra parte da folha pequena. Daí vou fazer assim, quiltar toda a pluma e a outra parte da folha pequena, e assim eu vou preenchendo com um quilting contínuo. E para que esse quilting seja contínuo, é importante antes eu sentar e planejar o melhor trajeto do quilting, por onde eu devo começar, por onde eu quero finalizar, para que ele saia um quilting harmonioso, contínuo e seja fácil de fazer. Sempre parando no centro do meu bloco e indo para o elemento seguinte. Então, eu fiz essa meia folha, vou fazer esta meia folha para daí fazer a pluma completa, e assim eu vou preenchendo meu quilting de forma harmoniosa. E sempre que for aparecendo um novo elemento, eu vou quiltando aquele novo elemento. E o nosso trabalho vai ficar assim. Se você quiser, você pode até usar uma linha bem contrastante. Eu gosto de usar sempre uma linha que seja descoberta, uma linha que seja camuflada para dar mais destaque pro patchwork em si, e o quilting é só um detalhe a mais, mas você pode fazer da maneira que você achar melhor. E veja como fica bonito e discreto o quilting geométrico. Só que eu gosto de usar uma linha bem camuflada para dar mais destaque para o patchwork e o quilting ser um charme a mais para a peça. E daí, gostou da aula de hoje? Viu como colocar um quilting muda completamente uma peça? Uma peça com quilting, ela ganha alma, ela ganha vida.
Todas as peças elas ganham valor quando a gente coloca um quilting nela, mesmo que seja um quilting simples, um quilting básico, mesmo que seja um quilting geométrico. Então, a partir de agora, comece a colocar alma em todas as suas peças e você verá a diferença. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, não se esqueça de assistir esses outros vídeos aqui do canal, onde eu dou dicas incríveis de peças lindas com quilting.